Agora vamos para fórum, gente. A ferramenta fórum é a principal ferramenta de um ambiente de ensino à distância, tá? Ela é muito útil para diversas atividades. Quando a gente consulta, por exemplo, ó, quando a gente vem aqui para o guia de ferramentas do Moodle, está disponível na biblioteca. Esse documento é o guia para ferramentas do Moodle. Esse documento é muito prático, porque ele permite que você identifique a ferramenta e para que ela serve com muita rapidez. Olha só, a ferramenta fórum aqui, ó, de discussão, ela se aplica a tudo, tá vendo? Ó? Tudo que tiver em verde é porque ela é totalmente apropriada. E o que tiver em amarelo indica que ela pode ser usada. Não é ideal, mas pode ser usada. Por exemplo, ó, ela é uma ferramenta de fácil configuração, ela é uma ferramenta que pode ser usada para transferência de informações e conteúdos. Ó, tá vendo? Ó, ela pode ser, não é o ideal, mas pode ser usada para transferência de recursos, de conteúdo. Ela é uma ferramenta que pode ser usada para avaliação, não é ideal, mas pode ser usada para avaliação. É uma ferramenta totalmente apropriada para comunicação e interação, tá? É uma ferramenta totalmente apropriada para colaboratividade, para atividades colaborativas, né? E é uma ferramenta totalmente apropriada para facilitar a construção de habilidades para aquisição de conhecimentos. Então, ó, o fórum, gente, ele se aplica a praticamente todas as situações de um curso à distância. Então aqui, ó, eu já mandei abrir, disponibilizar o fórum. Vamos botar aqui um fórum sobre discussão do texto, de um texto, tá? E aqui eu vou botar na descrição, mostrar as ferramentas aqui. Na descrição eu vou colocar o seguinte, ó, dê sua opinião sobre o texto tal, né? O texto X, ok? Então eu vou mostrar isso na caixa, na área principal. Como é que eu defino isso, então? Olha só, fórum para discussão do texto, tá certo? Aqui eu tenho exibir descrição, aí eu escolho o tipo de fórum. São vários tipos de fóruns. Os fóruns mais usados são geral e única discussão simples. Mas esse pergunta e resposta é justamente esse fórum que só permite que você veja a resposta dos outros depois que você posta a sua. Isso, tem perguntas nossas que é assim. Agora, os fóruns mais comuns, por exemplo, o nosso fórum da sala do café é um fórum do tipo geral. O aluno pode postar quantos tópicos ele quiser, fórum aberto, ele pode anexar arquivo, pode fazer uma opção de coisa. E o fórum de discussão única é um fórum muito interessante quando você tem um foco específico, uma discussão específica. E para que os alunos não se percam em possibilidades, você usa esse tipo de fórum, ou seja, vai ser uma discussão objetiva sobre só determinado tema. Então, essa opção aqui é uma opção muito interessante também. Tá? O fórum geral é fórum totalmente amplo, os alunos podem criar tópicos, podem fazer um monte de coisa. O fórum perguntas e respostas é um fórum mais voltado para avaliação, quando você quer saber se o aluno compreendeu algum conceito, entendeu alguma coisa específica do seu conteúdo, aí você pode usar um fórum perguntas e respostas. É um fórum voltado para a ideia da avaliação, tá? Porque o aluno só vai poder ver a resposta dos colegas depois que ele postar a dele, tá? Então aqui vamos lá. Eu vou permitir que haja anexo, aqui eu defino. Se eu vou permitir anexo, eu aqui defino o tamanho do anexo que eu quero. Então, mas eu vou colocar aqui não permitir anexo, porque não há necessidade de anexo para essa discussão, tá? Então aqui, gente, se eu permitisse o tamanho X, eu aqui poderia definir uma quantidade de arquivos que você ia poder mandar. Como eu não estou permitindo, não estou colocando aqui, não é permitido nenhum arquivo,
todas essas opções aqui deixam de ter serventia, tá? Assinatura e monitoramento. Assinatura é um negócio importante, né? É interessante você colocar a assinatura automática. O que é isso, gente? Na assinatura automática, os teus alunos automaticamente ficam recebendo os e-mails relativos àquele fórum, tá? Agora, ele tem a possibilidade, a autonomia de vir aqui ele mesmo e alterar isso. E ele vai dizer que ele não quer receber os e-mails. Ele pode, lá quando ele entra no fórum, ele tem a opção de escolher e modificar essa opção. Se você coloca aqui, gente, ó, assinatura forçada, ele não tem opção de fazer essa escolha depois, tá? Ele vai forçosamente ficar recebendo os e-mails desse fórum, tá? E aqui você define, então, assinatura opcional. Se você colocar assinatura opcional, ele não fica recebendo os e-mails, mas ele pode chegar e alterar. Como eu prefiro colocar automática, para que ele fique recebendo, mas tenha a liberdade, se ele está achando chato receber aqueles e-mails, ele tem a liberdade de ir ali e mudar. Monitorar a leitura deste fórum, eu coloco ativo. Por quê? Porque quando você coloca ativa, fica aparecendo a mensagenzinha do lado do fórum quando você entra nele. Existem 2 mensagens não lidas, existem 3 mensagens não lidas. É uma forma, é um monitoramento que o sistema faz para te dizer que você tem mensagens ali novas que você ainda não leu. Tá entendendo? Então, aqui, ativar essa opção eu acho interessante. Aqui vamos ver limite de mensagens para bloqueio. No caso aí, gente, se você tem uma pessoa que participa demais, né, você pode bloquear, né, você pode definir aqui um tempo que ele vai ficar sem poder lançar suas mensagens, né, desde que alcance aquele limite. Por exemplo, eu vou botar aqui um dia. Se ele colocar 5 postagens num dia, aí ele é bloqueado e ele só vai poder postar de novo no dia seguinte. Tá entendendo? Tem pior que existe. Então, tem situações em que isso é possível acontecer e aí você tem essa liberdade. Limite de mensagem para envio. Aqui você pode definir mesmo um número máximo. Então você pode colocar aqui 20. Então ele só vai poder postar 20 no máximo. Aqui notas. Aqui para você definir categoria de notas, você antes tem que ir lá em administração notas, aqui em notas, você tem que ter definido essas categorias. Como não tem nenhuma categoria definida, então aqui você não consegue, não tem opção de categorizar essas notas, tá? Isso aí não tem problema também não. Avaliações. Você define aqui, por exemplo, se a avaliação vai ser pela média das postagens, né, das notas que você atribui ao aluno pelas postagens, pela contagem de postagens, pela avaliação máxima, ou seja, você deu 10, 8, 5. Se você deu 10, 8, 5, ele vai ficar com 10, se você optar pela máxima aqui. Se você optar pela mínima, ele vai ficar com 5, né? Se você optar pela média, ele vai ficar com a média, entre 10, 8 e 5, tá? Vamos supor que você definiu aqui que ele vai ficar com a máxima. Aí você vai definir agora a escala. Que escala você vai usar? De 0 a 100, eu costumo usar a escala de 0 a 10. Tá? Então eu posso dar de 0 a 10 pontos ao meu aluno. Ok? Por cada postagem dele. Eu sempre defino o critério, a escala de 0 a 10. Permitir a avaliação apenas para o escopo de tempo que você delimitar aqui. Ou seja, ele vai ter possibilidade de postar fora desse escopo de tempo, ele vai postar, mas ele não vai ser avaliado, tá? Ele vai poder postar, porque você não
limitou o tempo de postagem, mas ele não vai ser avaliado quando postar fora desse limite, ok? E agora configurações comuns, né? Mostrar, número de identificação, se vai ser avaliado, é interessante você colocar um número de identificação aqui. Eu vou colocar fórum 01, tá? Grupos, nenhum grupo, e vou salvar aqui e voltar ao curso para a gente ver como é que ficou. Aqui, ó, temos aqui então um fórum disponível, tá? Dê sua opinião sobre o texto X, considerando Y, você poderá ver sua resposta. Quando você entra aqui, ó, quando o aluno entra aqui, vocês podem entrar aí no meu curso se quiser, ó, já tem aqui essa mensagem, neste fórum, o número de mensagens, o número de mensagens que você pode publicar é limitado a 5 mensagens no período de um dia, tá? Então, aí você pode acrescentar uma nova questão aqui. No caso, eu tenho que acrescentar a questão aqui, né? Vou até repetir essa mesma postagem aqui. Ele vai entrar aqui no fórum e clicar aqui em responder, tá? Clicando aqui em responder, ele vai poder participar do fórum normalmente. Só que ele só vai ver a postagem dos outros, ó, aqui, dê sua opinião, ele vai poder responder aqui normal, né? Certo? Só que ele só vai poder ver a postagem dos outros depois que ele postar a dele. Ok, gente.